da Natália, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que ela venha ser boca do Senhor nessa noite, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou no seu coração, que o Senhor possa, Pai, trazer a memória e que ela possa ser boca do Senhor nessa noite, Pai. A Tua palavra vai ser exposta e nós sabemos que diante da Tua palavra, Senhor Deus, existe transformação, cura e restauração, Pai. Que o Senhor a abençoe e use a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Pai, gente, boa noite. Como a Thaís já me apresentou, eu sou a Natália, para quem não me conhece. Eu sou casada com o Gabriel, que está ali atrás. E nós estamos liderando o GC de Vicente Carvalho e também, recentemente, nós assumimos a liderança do Centro Social. E vocês sabem o que isso significa? Significa que a gente conta muito com a ajuda de vocês para estarem nos ajudando. Nós sabemos que o Centro Social é um ministério muito lindo dentro da nossa igreja, onde nós temos a oportunidade e o privilégio de levar do Evangelho e daquilo que nós vivemos aqui para as ruas e para as pessoas que estão nessa situação de rua e tudo mais. Então, acho que a gente está sempre postando lá no Legacy quando tem alguma coisa desse ministério e tudo mais. Então, fiquem ligados, participem, sirvam nesse ministério também. Eu sei que não é algo tão atrativo assim, mas é muito importante e é totalmente bíblico. E nós vemos Cristo fazendo isso, então que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Ele e servir nesse ministério também. Gente, o que eu trouxe para falar, eu acho que os louvores e a Thaís já falaram, então eu vou... Cadeira. Vou falar também, porque meu queridíssimo líder me pediu. E o que eu trouxe para falar hoje para vocês, para abrir o meu coração e falar um pouco do que Deus tem falado comigo, é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, acho que já faz um pouco mais de um ano. E para quem é do nosso GC e anda com a gente, talvez eu seja um pouco taxativa, mas me perdoem, vai ser bom. E eu queria aproveitar, na verdade, e avisar que quando eu fico nervosa, e eu estou muito nervosa, eu tendo a falar muito rápido, então se eu falar muito rápido e vocês não entenderem, eu já estou pedindo perdão de agora. Mas, voltando, né, o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Há uns meses atrás, eu estava orando e falando com o Senhor, e eu comecei a ser levada pelo Espírito Santo a pedir por mais fome pela presença de Deus, por mais anseio por estar e ter mais da presença de Deus. E enquanto eu estava pedindo isso para o Senhor, eu fui levada ao livro de Cantares, no capítulo 3, que diz assim: Em meu leito, durante a noite, busquei o amado da minha alma, procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei cuidadosamente, toda a vida não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes indaguei: porventura vistes aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha vida. Agarrei-o e não vou mais soltá-lo. E só até aqui. E né, eu estava ali orando ao Senhor e pedindo por mais fome pela presença dEle, por mais sede pela presença dEle. E Ele me levou a esse capítulo de Cantares e eu meio que quebrei minhas pernas. Porque eu li esse capítulo e eu vi esse desespero. Para quem não sabe, o livro de Cantares, ele é uma referência da amada que representa a igreja de Cristo, no caso nós, e o amado, que é o noivo, no caso Cristo. Então, é sempre essa história de amor entre os dois. E quebrou minhas pernas, porque eu vi aquele desespero que a amada tinha quando ela percebeu que na cama dela o amado não se encontrava, e ela sai pelas ruas, ela sai pelas praças, ela sai correndo pela cidade, procurando por aquele a quem o coração dela amava. E aí os guardas encontram ela e ela pergunta: porventura vistes aquele quem meu coração ama? Então ela encontra o amado dela, e aí ela se agarra e não deixa mais ele sair. E eu falei: Senhor, eu preciso desse desespero pela Tua presença. Eu preciso dessa fome pela Tua presença. Então eu comecei a procurar conteúdos e procurar na Bíblia coisas relacionadas a isso. Passei a ler a Bíblia com os olhos totalmente voltados. Cadê Cristo aqui nessa passagem? Cadê o Senhor nessa passagem? E enquanto eu estava, né, nessa
transição de querer buscar mais por Deus, o Senhor também confrontou o meu coração e me fez lembrar do primeiro mandamento. E o Espírito Santo falou que se eu quero ter fome, se eu quero ter esse desespero pela presença de Deus, eu preciso amar Ele acima de todas as coisas. E aí, lá em Mateus 22, 37, diz, Jesus está sendo questionado pelos fariseus, que eles queriam criar uma emboscada para pegarem Jesus e tudo mais. E aí eles perguntam qual era o mandamento mais importante. E Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E, novamente, eu quebrei minhas pernas, porque eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a maneira que eu estava vivendo, sobre a maneira que eu estava levando a minha vida espiritual. E eu comecei a perceber que eu não estava amando a Deus tanto assim. E talvez isso aconteça com você que está aqui também. A gente, por já estar inserido nessa rotina, entre aspas, cristã, que a gente sabe que tem que ir para a igreja domingo, quarta-feira tem culto, uma vez por mês tem o Legacy, aí dependendo do mês da programação a gente faz alguma coisa e tudo mais. É tão rápido da gente não perceber que o noivo não está mais na nossa cama. E a gente segue a nossa vida como se isso fosse normal, como se fosse tudo bem. Está tudo bem eu não estar totalmente desesperada pelo meu amado. Está tudo bem eu não fazer o meu devocional hoje. Está tudo bem eu não parar e prestar atenção no culto que está acontecendo. Está tudo bem eu ficar mexendo no telefone enquanto está tendo ministração. E não é indireta, tá? Eu não estava vendo se alguém estava no telefone. E a gente começa a só viver e a gente não para pensar que a gente já entrou no automático. É igual quando a gente fala que confia em Deus de todo o nosso coração. Não, confia em Deus 100%. E aí quando a gente passa por uma situação, a gente já quer colocar nossos braços, a gente já quer resolver do nosso jeito. E aí a gente percebe que a gente não está confiando em Deus tanto assim. Que a gente acha que o nosso jeito é melhor. Que se eu fosse resolver, eu faria melhor do que Deus, que está demorando, que está fazendo diversas coisas. E a gente acha que a gente tem esse poder de resolver as situações. Então, quando o Senhor me ministrou isso, dizendo que eu precisava voltar ao primeiro amor, eu comecei a pensar sobre isso. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E para nós entendermos a honra e o privilégio que esse primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, nos traz, nós precisamos voltar ao princípio, para entender tamanha honra que nos foi dado. Existe um termo no grego que foi definido por estudiosos e teólogos, e eles utilizam esse termo para definir o relacionamento triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse termo se chama pericorese. É como se fosse 3 pontos que estão sempre interligados, e eles estão sempre conectados um no outro, então parece que eles estão fazendo essa dança em círculo. E ele pode até ser representado como aquela brincadeira de criança que é a ciranda, sabe? Que ficam dando as mãos e ficam dando as voltas. E esse termo, então, ele define essa dança da eternidade. Nós sabemos que Deus sempre existiu. Não teve um começo, não teve alguém que criou Deus, não teve alguém que ensinou as coisas que Ele faz para Ele. Ele sempre existiu, Ele sempre esteve ativo. E é como se fosse essa dança, os 3 existindo em um só, né? E um belo dia, o Senhor decide criar o mundo e, consequentemente, nós, o homem, a humanidade. Então, Ele vai lá no jardim e fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que comprova novamente que já existia os 3 no princípio. E aí Ele cria a humanidade, e é como se Ele convidasse a humanidade para entrar nessa dança e dançar com eles. Nós, que viemos do pó da terra, dançar com um Deus totalmente poderoso. Um Deus que sempre existiu, um Deus que não precisou aprender nada, um Deus que não teve alguém para ensinar, faz a terra desse jeito, coloca o mar até ali, faz o céu. Não, Ele já existia. E esse Deus totalmente poderoso, totalmente soberano, criou o homem do pó e convidou para dançar. Convidou para entrar nessa dança junto com eles e ter um relacionamento com Ele, porque nós sabemos e nós vemos também na Trindade que Deus é um ser relacional. Então, Ele deseja ter um relacionamento conosco, Ele deseja ter essa intimidade conosco, e às vezes a gente esquece disso.
E aí nós fomos convidados a estar nessa dança, e nós somos inseridos nessa dança com a Trindade. Mas a gente começa a crescer, e aí a gente pode fazer uma alusão? É alusão? Obrigada, Gabriel. A gente começa a fazer uma alusão com a nossa vida espiritual, né? E aí a gente começa a crescer, a caminhar na fé e a ter mais anos de evangelho e tudo mais. E a gente começa a achar que a gente sabe das coisas. Ah, isso aqui talvez eu nem precisa perguntar para Deus o que ele acha, acho que eu posso fazer. Ah, isso daqui na minha vida, não, isso daqui eu sei, eu posso guiar essa área, essa situação da minha vida daqui. E a gente começa a achar que a gente começa a se tornar independente. Naturalmente, o ser humano ele já é assim, né? A gente nasce e é totalmente dependente dos nossos pais. A gente vai crescendo e vai criando a nossa independência. E a gente acha que com Deus é assim, a gente acha que pode algo sem Deus. E essa independência, esse pensamento de que nós podemos ser independentes com Deus, abre espaço na nossa vida para amores rivais. E esses amores rivais acabam nos fazendo sair dessa dança. E a gente acaba, sem perceber, como eu falei, né, no começo, que pode ser algo totalmente natural, pode ser algo totalmente automático, que não pareça para você agora um super pecado, como se existisse pecadinho ou pecadão. Mas esses amores rivais começam a ganhar força no nosso coração, começam a ganhar peso de importância para a nossa vida. E sem perceber, a gente começa a sair dessa dança, a gente vai se afastando dessa dança e começa a dançar sozinho. A gente olha para Deus e fala, não, Deus, eu me viro, não, eu consigo, não, eu sei fazer isso. E nós fazemos isso praticamente todos os dias, como eu falei, em coisas pequenas. Por exemplo, quando, sei lá, eu estou no trabalho, e aí eu acordei, fui trabalhar, passei o dia inteiro trabalhando, e aí eu estou estressada por coisas do trabalho e tudo mais, e aí eu estou voltando para casa e eu penso, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou deitar no meu sofá e vou assistir uma série. E isso não é um problema, não estou aqui falando que assistir série é pecado. Mas isso não pode roubar o peso de Deus na minha vida. Assistir série, chegar em casa, tomar um banho, deitar e assistir uma série, não pode ser o meu descanso. Não pode ser a minha fuga, o meu refúgio. Eu não posso colocar esse peso de satisfação nisso. E às vezes a gente faz isso. Às vezes não é uma série, às vezes a gente chega e fica rolando o telefone 1 hora lá no Instagram sem perceber. Quando na verdade, quando a gente para pensar, nossa, vou fazer meu devocional, a gente acha 15 minutos muita coisa. A gente acha 15 minutos cansativo. Não tem coisa para falar com Deus em 15 minutos. É muito tempo. Eu não consigo falar com Deus mais que 5 minutos. E a gente começa a criar essas independências. E é tão natural, e a verdade é que o inimigo quer que seja natural, porque faz com que a gente não perceba de primeiro e volte correndo para Deus, que a gente começa a ir se afastando. Então a gente começa a chegar no culto, e a gente vem para o culto, e o nosso coração não está desejoso pela presença de Deus. A gente já está pensando no que vai fazer depois, no que tem para fazer amanhã, se amanhã a gente vai acordar cedo para ir trabalhar, e as coisas já estão prontas, a nossa mente já está distraída. Porque o amado não é aquilo que a gente está desesperado. Ele não é mais a pessoa a quem o nosso coração mais ama. Existem amores rivais que tomaram conta do nosso coração. E não são amores, ou são, né? Às vezes a gente tem algo que é muito extremo. É tipo, ou eu amo a Deus, ou eu amo isso daqui. Mas, como eu dei uns exemplos agora, às vezes são algo sutil, é algo pequeno. Que se a gente não se policiar, se a gente não se autoavaliar, isso pode roubar o espaço de Deus na nossa vida. Isso pode roubar a importância que Deus tem e deve ter na nossa vida. E provavelmente vai nos tirar dessa dança. E mesmo assim, mesmo a gente achando que sabe de tudo, mesmo a gente querendo ser independente e falando para Deus que a gente sabe fazer as coisas e escolher outras coisas além da presença dEle, Deus nos quis. Ele seguiu com o seu plano perfeito e Ele mesmo veio em forma humana para nos salvar. Ele se entregou e morreu uma morte que era nossa. Ele veio, se despiu de toda a sua glória, com tanta humildade, para viver uma vida, para ter que alguém dar comida para Ele, ter que aprender a andar, ter que aprender a falar, ter que ser totalmente dependente de uma pessoa, para essa pessoa trocar Ele, dar banho e tudo mais. Esse Deus todo-poderoso que eu falei lá no começo, que sempre existiu, Ele se despiu de totalmente sua glória e veio ao mundo para nos resgatar, porque Ele nos ama.
porque Ele escolheu nós como um povo dEle. E Ele não abre mão das coisas que Ele quer. E Ele sabia que só Ele poderia entregar o que Ele queria. Por isso, Ele mesmo se deu. Não foi alguém que chegou para Deus e falou: Deus, a coisa está feia lá embaixo, desce e faz alguma coisa. Não. Ele sabia que ninguém seria santo o suficiente como Jesus. Ele sabia que ninguém seria poderoso o suficiente para ressuscitar no terceiro dia, para vencer a morte, para pegar a chave do inferno e nos resgatar e nos trazer de volta para essa dança. Queria ler com vocês Isaías 53, que fala sobre esse homem. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que pudéssemos ser curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente, por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se despiu de toda a sua glória por amor a nós, que viemos do pó? Quem é esse homem que, mesmo quando nós tivemos a honra e o privilégio de sermos inseridos numa dança com seres totalmente poderosos, com um Deus que sempre existiu e que ninguém teve que ensiná-lo a fazer algo, mesmo a gente saindo dessa dança, Ele mesmo veio por amor a nós, morreu a nossa morte, a morte de cruz, para nos levar de volta a essa dança. Quem é esse homem? E por que nós não estamos amando Ele com toda a nossa vida? Por que nós não estamos nos entregando totalmente a Ele? Por que a gente acha que está tudo bem a gente entregar 50%? Está tudo bem a gente entregar o mínimo? Está tudo bem a gente só vir no culto domingo e seguir nossa vida normal? Por que a gente acha que a gente não precisa ser desesperado por esse homem? Por que o nosso coração não está clamando por esse homem, por mais desse homem, por mais fome por esse homem? Porque a gente não conhece ele. Porque a gente passa e poderia passar anos sem conhecer verdadeiramente esse Deus. E quando a gente não conhece uma pessoa, logicamente a gente acaba não tendo tanta intimidade com a pessoa e nem vontade de ter mais proximidade com a pessoa, de querer passar mais tempo com a pessoa e de dar mais, como que eu posso dizer, prioridades para essa pessoa em relação ao nosso tempo. E é por isso que a gente não tem fome por esse homem. É por isso que o nosso coração tem tantos amores rivais. Porque, na verdade, a gente não conhece o Cristo. Ou a gente já conheceu e esquece ao longo do caminho. Ou a gente conheceu um borrão e acha que está tudo bem.
Gente, a gente só tem uma vida para gastar por esse homem. Por que que a gente não está gastando a nossa vida aos pés dele? Por que que a gente não está entregando tudo que nós temos aos pés dele? Por que que nós não estamos lançando nossas coroas aos pés desse homem? A Thaís leu aqui esse homem totalmente glorificado. Eu li ele, Um Homem de Dores, mas a Thaís leu esse homem totalmente glorificado, e ele é digno de receber tudo de nós, porque ele entregou tudo de si por nós. Quem é esse homem? Quem é que Paulo viu no caminho de Damasco, que o fez considerar tudo o resto como perda? Olha o exemplo que nós temos de Paulo. Ele era um perseguidor da igreja e dos fiéis, e de repente ele está indo para Damasco, e ele encontra com esse homem, e depois desse dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Quem é esse homem? Que poder que esse homem tem para fazer Paulo, que era um dos maiores perseguidores da igreja, a considerar tudo como perda por conta desse homem? Quem é esse homem que estava na fornalha e não deixou eles se queimarem? Quem é esse homem que chamou Abraão e pediu para ele peregrinar longe da sua parentela e pediu para ele morar em tendas, e Abraão foi? Quem é esse homem? Nós precisamos conhecê-lo se nós queremos amá-lo. Nós precisamos conhecê-lo se nós queremos sermos desesperados por ele. No céu, a gente vai passar a vida inteira com ele, mas por que a gente quer ir para o céu se a gente nem aqui está buscando ele? Por que a gente está disposto a passar a eternidade dizendo santo, 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 se aqui a gente passa dias sem ler a Bíblia? Se aqui a gente passa dias sem falar com Deus e acha que isso é ok, porque a gente acha que tem tempo, né? A gente acha que tem tempo para, amanhã eu faço meu devocional. Amanhã eu falo com Deus. Eu estou tão cansada, amanhã eu faço isso. E a gente não tem. E mesmo se a gente tivesse, ele é digno de ter todo o nosso tempo. E eu não estou falando para você largar tudo da sua vida e ficar o dia inteiro no seu quarto, porque eu sei que a nossa realidade não é assim. Mas que dentro da nossa vida a gente possa se autoanalisar, se autoavaliar e perceber se a gente está buscando esse homem. Será que a gente tem gastado os nossos dias aqui na Terra conhecendo esse homem, ou a gente está tá satisfeito com a vida que a gente está levando, com essa espiritualidade que a gente está levando, de vir aqui, assistir o culto e tudo mais? Nós precisamos conhecê-lo, gente. Nós precisamos ter no nosso coração esse mesmo desespero por esse homem, porque ele é digno de receber tudo de nós. Ele é digno de receber todo o nosso tempo, toda a nossa adoração, toda a nossa atenção. E no versículo de 1 João 5:3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Às vezes a gente acha que seguir a Cristo é difícil, é pesado demais. Não, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Não, eu vou ter que parar de fazer tanta coisa. Mas a Bíblia diz que os mandamentos deles não são pesados. E sabe por que eles não são pesados? Porque estar na presença desse homem, estar na presença desse rei, é muito mais valioso do que todas as outras coisas que a gente poderia fazer aqui na Terra. É muito mais precioso do que todas as outras coisas que nos são oferecidas aqui na Terra. E viver Cristo como nós temos que viver não é difícil. Difícil é viver uma vida inteira sem conhecer a Ele. Ou pior, difícil é viver uma vida inteira achando que conhece a Ele, vivendo desse jeito raso com Ele aqui na terra, e chegar lá no céu, Ele virar para você e falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Deus, mas eu fiz isso no teu nome. Deus, mas eu fui no GC. Deus, mas todo Legacy eu estava lá. Deus, mas todo domingo eu estava lá. Eu não te conheço. Gente, eu não quero ouvir isso quando eu chegar no céu. E para ser sincera, isso me desespera, só de pensar que existe essa possibilidade. Eu não quero escutar isso do meu Senhor. Eu não quero escutar isso do meu amado quando eu chegar no céu. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês também não queiram. Que vocês também tenham essa mentalidade de que nós precisamos conhecer esse homem. Nós precisamos sermos desesperados por ele. Porque a Bíblia diz que ele é totalmente desejável e que não é à toa que nós o amamos. Não é à toa que nós amamos esse Deus, não é à toa que nós servimos esse Deus, não é à toa que nós deixamos várias coisas da nossa vida para seguir a Cristo. Ele é totalmente desejável. O Ministério de Louvor pode subir, se quiser. Eu não sei onde elas estão. Se você pudesse colocar de pé.
Eu queria que nesse momento você começasse a refletir na sua vida, feche os seus olhos, esqueça do irmão que está do seu lado, esqueça que você está aqui diante de várias pessoas. Que você comece a pensar se você tem realmente amado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você tem dado a prioridade que Ele é digno de receber a Ele. Se você tem amado a presença dEle, se você tem ansiado pela presença dEle. Ou se, na verdade, você para pensar agora e percebe que o seu coração está cheio de amores rivais. E se esse for o caso, porque eu acredito que todos nós temos amores rivais, que você peça nesse momento para o Espírito Santo começar a te mostrar, a te revelar quem são esses amores rivais, o que tem tirado a sua atenção desse homem, o que tem prendido a sua atenção, o que tem feito você perder tempo, ao invés de estar gastando a sua vida procurando esse homem. Que neste momento você comece a refletir. Queria pedir para o Ministério do Louvor cantar um louvor. E que você fale com Deus agora. Que você abra o seu coração verdadeiramente. Que você seja sincero, porque o Senhor já sabe de tudo. Não adianta a gente querer mascarar, não adianta a gente dizer para Deus que a gente está realmente amando Ele, quando na verdade Ele sabe que a gente não está. E se você aqui nessa noite você tem essa certeza de que você está totalmente voltado para Deus, peça por mais. Peça por mais dEle, peça por mais fome pela presença dEle. Comece a falar com Deus neste momento, comece a tirar da sua mente todas as distrações. Comece a pedir para Deus um coração que busca uma só coisa. Como nós vemos em Salmos, Davi pede ao Senhor uma só coisa, que é viver para sempre na casa do Rei, que é viver para sempre na casa do Senhor. Humildade colocou jardim em mim.
você que deseja mais de Deus, se você que deseja mais da presença do Senhor, se você que olhou para o seu coração agora e você viu que talvez você não esteja com esse desespero que nem nós lemos em Cantares, e você deseja isso, ou se você tem esse desespero, mas você quer mais de Deus, você está disposto a querer mais do Senhor, a entregar mais do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente nessa noite. Eu sou a primeira a estar aqui no meio. Não precisa ficar envergonhado, não precisa ter vergonha de nós, somos todos irmãos aqui, mas eu precisava fazer esse convite a vocês. Se você deseja mais de Deus, se você deseja mais a presença do Senhor, se você quer estar desesperado pela presença desse homem, que você venha aqui na frente para orarmos juntos, em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Senhor, neste momento, Jesus, como um só corpo, Pai, nós te pedimos, Jesus, por mais de ti, Senhor. Senhor, fere o nosso coração nessa noite, Jesus, por mais fome da tua presença, Senhor. Fere o nosso coração nessa noite, Jesus, por mais sede da tua presença, Senhor. Pai, revela o Cristo a nós nessa noite, Jesus. Revela o Cristo por inteiro a nós nessa noite, Jesus. Que nós possamos estarmos desesperados pela tua presença, Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver a nossa vida, Senhor, do mesmo jeito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, começa a nos dar fome pela tua presença, Senhor. Nós queremos ser como Paulo, Jesus, que um encontro contigo, Senhor, foi necessário, Jesus, para considerar todo o resto como perda, Pai. Nos faça famintos por ti, Jesus. Nos faça famintos pela tua presença, Pai. Nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos gastar a nossa vida aos teus pés, Senhor. Nos dá essa fome, Jesus. Nos dá essa fome, Senhor. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Revela o Cristo a nós, Jesus, e o Cristo por inteiro, Senhor. Nós queremos conhecer todos os atributos de Deus, Pai. Que a nossa vida inteira, Jesus, seja gastada, Senhor, aos teus pés. E que nós não nos importemos, Senhor, de deixar tudo para trás, Pai. Porque quanto mais perto chegamos de ti, menos levamos, Pai. Por isso, nessa noite, Jesus, incomode o nosso coração, Pai. Incomode o coração dessa geração, Senhor, por mais de ti, Senhor. Por mais da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Jesus, pela vida de cada irmão que veio aqui na frente, Jesus. E por aquele que, por algum motivo, teve vergonha de vir aqui, Pai. Que o Senhor transforme a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, eles possam viver uma nova experiência contigo, Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, eles venham te amar mais, Pai. Que a partir de hoje, Jesus, eles venham se dedicar mais a ti, Jesus. Mais a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos dançando contigo, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos inserir nessa dança de novo, Jesus. E obrigada, Pai, porque nós temos certeza que o Senhor nos colocaria de novo na dança quantas vezes forem possíveis, Pai. Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, Pai. Obrigada, Jesus, por tamanho amor, Pai. Por isso, Jesus, tendo a consciência, Senhor, do tanto que nós fomos perdoados, Jesus, é por isso que nós te amamos tanto, Pai. É por isso que nós te amamos tanto, é por isso que nós vamos derramar a nossa vida a Ti, Senhor. O único que é digno, Senhor, de receber, Senhor, toda honra, toda glória, Jesus, toda riqueza, toda majestade, Senhor. Só o Senhor é único, Pai. E um dia, Senhor, nós o conheceremos por inteiro, Pai. Um dia, Jesus,
você será revelado a nós sem mistério algum, Pai. E nós ansiamos por esse dia, Pai. Ansiamos pela tua volta, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse culto, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez em nosso meio, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Nos faça famintos, Senhor. Nos faça famintos por ti, Senhor. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada além de ti, Deus. Só quero a ti. Nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Declare. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada além de ti, Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, te exaltamos, nós te bendizemos, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos trouxe novamente um desespero, uma fome, uma sede pelo Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por novamente nos convidar para dançar contigo. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que não somos merecedores, não somos dignos, mas mesmo assim, com o seu amor, o Senhor nos resgatou. Mesmo assim, o Senhor nos convidou novamente, Pai. E eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui. Que as paixões, os amores rivais, Pai, eles não venham roubar o nosso coração, mas que o nosso coração anseie dia após dia pelo Senhor, Pai. Assim como a amada ansiava desesperada pelo noivo, Pai. Que nós possamos ser essa igreja, Jesus, que anseia, que deseja, que busca, Pai, pelo Senhor, Pai. Que nós venhamos nos desesperar, que nós venhamos correr, Pai, para buscar o Senhor e a Tua face, Pai. No nome de Jesus, continua falando ao nosso coração, Pai. Continua conosco, Pai, nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai. Não vale
você puder, aplaudir ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Pode se assentando no seu lugar novamente. Agora nós iremos dar continuidade. Iremos no nosso momento de dízimos e ofertas. E enquanto a Nath estava ministrando, só veio uma passagem ao meu coração, porque esse homem, ele nos entregou tudo de melhor. Ele não, na verdade, ele não entregou o seu melhor, ele nos entregou tudo. Ele não nos deu o melhor, ele nos entregou tudo. E em João 3,16, sempre vem essa passagem à minha memória, ao meu coração, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que cresce nele, ele não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. E o Senhor, Ele nos deu tudo. Ele nos entregou Jesus, que Jesus é o seu melhor. Então, todas as vezes quando nós formos ofertar ao Senhor, que nós venhamos apresentar o nosso melhor a Ele, que nós não venhamos fazer de qualquer jeito, mas com entendimento a gente sempre apresente o nosso melhor a Ele, porque nós temos um Deus que tem provido, um Deus que tem suprido as nossas necessidades, um Deus que tem cuidado de nós, que não nos tem deixado desamparado, e Ele nos entregou tudo e o seu melhor. Então, todas as vezes quando nós formos dizimar e ofertar, que nós venhamos fazer isso de coração e entregar o nosso melhor a Ele. Aqui nós temos várias formas de ofertar, de dizimar. Tem os meios eletrônicos aqui. Nós temos o Pix, tem o QR Code, tem os envelopes, a maquininha também. O pessoal, Bruno está lá atrás, quem quiser só estender a mão. Mas que nós venhamos fazer, e nós venhamos fazer com alegria, entregar para o Senhor com alegria o nosso melhor. Então, enquanto o louvor toca uma canção, que você apresente a sua oferta, o seu dízimo a Ele, amém? Faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo.
sua mão para cá, vamos orar pelos dízimos e ofertas. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pelos dízimos e as ofertas alcançadas. Que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando, Pai, cada um aqui que ofertou, aquele que dizimou e aqueles que também não puderam ofertar, Pai. Que o Senhor esteja prosperando, abençoando, Pai. E quem vai administrar esses recursos, que o Senhor dê sabedoria e o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. É isso que nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém? Quem foi abençoado? Glória a Deus. Gente, só para a gente finalizar, a gente queria passar um recadinho importante para vocês. Tá tudo certo aí? Pode soltar? Então, fiquem atentos aos avisos. E aí, galera, tudo jóia? Pode mandar ali? E aí, galera, tudo jóia? Tá começando mais um Se Liga. Que se liga o quê? Quem grava Se Liga sou eu, sai daí, cara. Rapaz. E aí, galera, vocês sabem que quando eu aparecer é só coisa boa, né? Então já vai anotando aí. Toda terça-feira acontece o nosso GC por toda a cidade, e acontece sempre às 20 horas. Agora, pra você que não tá fazendo nada, só tá aí esquentando o banco, essa é boa pra você, hein? Vem ser um voluntário junto com a gente. Pra saber mais como se voluntariar, procura nossos líderes no final do culto. Você já sabe qual que é o melhor rolê da cidade, não preciso ficar falando aqui. Então todo terceiro sábado do mês às 20 horas, só comparecer aqui na Lagoinha Guarujá. Vai estar sempre acontecendo, galera sempre unida e animada. Cola junto aí. Agora já vou vir com spoiler, notícia quentinha. Dia 17, 18 e 19 de maio, não marca nada na tua agenda, velho. Vai ter um rolê muito irado, você sabe que eu não dou notícia ruim. Eu falei que vinha coisa boa e comigo não é diferente. 2024 já chegou daquele jeito e o Legacy Camp já tá com as inscrições abertas. Essa vai pra tu caloteiro, agora não tem mais desculpa. Por menos de R$2 por dia, já consegue adquirir a vaga e tá junto conosco. Esse ano tu não tem desculpa de não ter dinheiro, tu não tem desculpa de nada. A única forma de tu não ir pro retiro é se Jesus voltar antes. É menos de R$2 por dia. Já vai preparando o cofrinho e vem junto com a gente. Legacy Camp tá aí, hein? Fala, galera, nós viemos aqui ver onde vai ser o nosso retiro Legacy. E você não pode perder. Olha que lugar incrível que nós estamos visitando hoje. Olha só o quanto de programação que nós vamos ter aqui e de lazer também. Aqui tem pedalinho, tem chalé, tem piscina com toboágua, casa de oração, casa de adoração. Então, não perca e faça sua inscrição. Tem até ovelha, né? Tem até ovelha. Ali as ovelhinhas lá. Jesus é meu pastor. Esse foi o nosso Se Liga. Se você não tá ligado, já é melhor ir se ligando. Então valeu, até a próxima, tamo junto. Pode mandar ali? Não sei se vocês repararam, mas cada vídeo alguém vira meme, né? O outro foi eu, esse ano foi o Pedro. Gente, como vocês viram, a partir de hoje as inscrições do nosso Legacy Camp estão abertas. Quem foi no ano passado? Levanta a mão. Foi bênção, gente? Esse ano vai ser ainda melhor, amém? A data desse ano vai acontecer no dia 27 a 29 de setembro. Ou seja, nós temos aí alguns meses pela frente para poder fazer o pagamento e tudo mais. Por que a gente está abrindo as vagas mais cedo? Justamente para você poder se programar. Ah, eu quero ir, mas eu não tenho condição, ou é muito caro. Não é muito caro, tá? Esse ano será o valor de R$420, aumentou R$20 só do ano passado. E aí você pode estar fazendo o pagamento mensal. Você pode estar fazendo pelo Pix ou em dinheiro, ou se você preferir no cartão de crédito também pode, parcela em quantas vezes quiser.
Porém, tem as taxinhas, né, dos juros que a gente precisa colocar, senão a gente também não consegue pagar o valor que a gente precisa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar nos procurando, tanto eu quanto o Bruno, quanto a Bruna ou Bruno. E aqui a gente disponibilizou o QR Code, que é o link de inscrição. O que a gente está pedindo? Você quer se inscrever, você quer ir, se inscreve. E a gente está pedindo um valor de sinal, que é R$45. Por quê? Porque esse valor a gente precisa pagar para o sítio para reservar a data, tá bom? Ah, eu vou pagar esses 45 agora e o restante eu vou pagar mês que vem, ou vou pagando de pouquinho. Não tem problema, a gente precisa do valor de inscrição, tá bom? Então, se você tiver interesse, se inscreve, depois nos procura também. E não perca, porque quem já foi no retiro sabe o quanto é marcante nas nossas vidas. Não é, galera? Então, qualquer dúvida, nos procure, tá bom? Vocês também perceberam, né? O sítio não vai ser o mesmo sítio do ano passado. Vai ser o sítio do ano retrasado. Então, a gente não vai ter tanta colina aí para subir. Não vamos voltar tão cansado. Mas vai ser bênção, em nome de Jesus. E outra novidade também, que nós já temos a data da nossa conferência deste ano. Vai ser de 17 a 19 de maio. Então, já coloca também na sua agenda, né, que serão dias extraordinários, né? A gente vai estar convidando preletores também para estar vindo trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E vão ser dias marcantes, amém? E é isso, qualquer dúvida nos procurem. Vamos colocar de pé para a gente orar, para encerrar. Ah, outro recadinho também que a gente não falou. Mês que vem, o nosso culto será no terceiro sábado, porém será nosso Legacy Flow, né? Para quem já veio sabe, é um momento de adoração, a gente fica todo mundo aqui embaixo, sem cadeira, e é uma bênção. Então já se programe também. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto, Pai, te agradecemos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque seremos aqui transformados, Pai. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa nos guardar, nos proteger, Pai, que em nome de Jesus possamos voltar para nossas casas debaixo da Tua paz, da Tua bênção, e que amanhã possamos estar aqui para Te adorar, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.